Esse tipo de operação é muito assertiva. Utilizando a teoria de Richard Wyckoff, conseguimos surfar mais de 35 pontos ao vivo na sala educacional de Forex. Então acompanha o vídeo até o final, já deixa o like e me acompanha, que nós vamos entregar muito conhecimento por aqui. Então galera, como eu sempre digo, a teoria de Richard Wyckoff é muito importante. Então antes de a gente analisar o micro, que eu fiz uma bela operação ontem, a gente precisa analisar o macro para poder fundamentar o contexto dessa operação. Então galera, o primeiro passo era eu vir aqui para o gráfico diário e observar que o ativo estava em uma distribuição, um processo de lateralização após uma tendência de alta. E essa movimentação de distribuição entrega em algum momento, galera, o UTAD. Certo? Tem toda uma fundamentação e leitura de uma lateralização, no caso uma distribuição de Wyckoff, o que não vem um tema de hoje, né? Senão vai ficar um vídeo muito longo. Eu quero mais mostrar para vocês o racional dessa operação. Então, uma distribuição ela ocorre, galera, literalmente para distribuir aquela tendência de alta, né? Trazer um equilíbrio, trazer uma lateralização, para definir se de fato vai vir um processo de reversão, que no caso seria uma correção, ou a continuação, né, do movimento de alta. Então a distribuição vem para equilibrar aquele movimento. Então em algum momento uma tendência vai gerar uma lateralização, em algum momento uma lateralização vai gerar uma tendência. No caso, essa tendência pode ser de reversão ou de continuação de alta, certo? Então isso aí é a lei de causa e efeito que o Wyckoff fala. Então galera, além disso, eu também poderia observar previamente que aqui no ouro ele entrega um pivô de alta, certo? Então aquela máxima, ela era um pivô de alta. Ó, se eu trabalhar uma projeção dessa movimentação anterior de alta, eu poderia observar que o ativo estava em um terceiro alvo de uma projeção de um pivô de alta, de uma figura gráfica. Mais um motivo, galera, para o mercado parar naquela máxima. E além disso, galera, é a primeira vez que uma barra de ouro equivale a $1 milhão. Então o ouro também está em sua máxima histórica, ou seja, não tem memória de preço antes aqui, galera. Então o ouro está em sua máxima histórica. Então, galera, uma distribuição tem 5 fases. Tem a fase A. O que seria a fase A, galera? A fase A é a fase de parar a tendência anterior, que consiste no preliminar supply, buy in climax, um AR, um teste secundário e um novo teste secundário, se for necessário, na região de máxima. A fase B, galera, é a construção da causa, que é onde mais tem, galera, capturas de liquidez, seja de máxima, seja de fundo, certo? Tem muitas induções. E tem a fase C, que é avaliar a posição. O que seria avaliar a posição, galera? É ver se de fato esse mercado está entregando características baseado na fase A e na fase B de reversão da tendência, certo? Ou de uma possível continuação de uma tendência de alta, no caso que seria uma reacumulação, é tema de outro vídeo, certo? Mas aqui, galera, eu vi características nessa fase C de uma distribuição de reversão, porque máxima histórica, terceiro alvo de um pivô de alta, certo? Os movimentos na venda muito fortes também de rejeição nessa máxima. Então tive características para acreditar que naquela região de máxima, segundo a teoria de Wyckoff, segundo de uma distribuição, que o mercado poderia entrar uma pressão de venda. E galera, a fase C de uma distribuição, ela é a fase mais importante. Por quê? Porque é a fase que há a maior captura de liquidez, é a fase que tira todos os vendedores anteriores, é a fase que induz muitos comprados a estarem comprando nessa região de máximo. Então eu tinha noção disso também, baseado no pré-mercado com a galera da sala ao vivo, da possibilidade do ativo deixar um UTAD nessa distribuição. Então, pessoal, voltando agora para a ótica do gráfico de 5 minutos, eu posso observar que o UTAD ele é esse movimento que limpa totalmente a liquidez dos topos anteriores. Então, além desse topo aqui, eu tenho também vários outros topos anteriores lá para trás, que é o gráfico diário, né, galera? Agora a gente está no gráfico de 5 minutos. O mercado vem e limpa totalmente essa liquidez, certo? Entregando o primeiro movimento de rejeição, que inclusive esse movimento de rejeição, galera, a gente surfou em outra oportunidade no dia 20 de agosto aí, na sala ao vivo também pela manhã, certo? E o mercado entrega essa movimentação corretiva na ponta vendedora, certo? Então a gente tem aqui, galera, primeiramente, uma movimentação de rejeição de máxima, mercado formaliza um fundo, certo? Vem, ó, entrega uma movimentação corretiva na ponta compradora, até que entrega o quê, galera? Uma quebra de estrutura. Vocês estão vendo que tem ativação de um pivô de baixa aqui, galera? Então isso aqui é muito importante, é uma quebra de estrutura. O mercado quebra o fluxo comprador prévio, galera. Por quê? Porque o cara que está comprado nesse fundo, ele está conduzindo a operação dele a cada fundo ascendente, concorda, galera? A cada fundo ascendente, ó, o cara está conduzindo a operação. Então o cara comprou lá embaixo, ó. O cara comprou lá embaixo, estão comprado. Vão movendo o stop deles através de inflexão. Os institucionais, grandes players, bancos, instituições, né? Obviamente, quem usa stop loss está deixando liquidez, e isso é lei, né, galera? A cada fundo há muita liquidez. Então o mercado vai sendo conduzido, ó,
através aí dos fundos ascendentes. Então, a cada fundo formado é uma concentração de ordens na ponta compradora, uma tendência de alta, certo? No momento, galera, que eu tenho a quebra da estrutura, eu tenho a tentativa do que, galera? Da inversão de fluxo. Então, essa sequência de fundos ascendentes é quebrada, galera. É quebrada. Posteriormente, eu tenho uma zona de oferta, certo? Que é quando o mercado testa o nível vendedor, baseado em retrações, baseado em captura de liquidez, até que o mercado vem e deixa o quê, galera? A regressão após a quebra de estrutura. Entrega esse primeiro movimento de rejeição, ó, o mercado precifica na ponta vendedora, e é aqui que vem o meu primeiro fator muito importante dessa operação. Eu trabalho uma POC, galera, previamente, dessa movimentação, ó, de impulsão, certo? Eu vendi ali numa POC, pico de volume profile, concentração de maior ordem de compra e venda aí, certo, galera? E também eu estava numa zona de oferta, galera, após uma quebra de estrutura. Então, se eu trabalho toda a movimentação, galera, dessa quebra de estrutura, eu posso ver que o mercado falhou no 61, certo? Após o mercado falhar no 61, ele deixa também outra impulsão na ponta vendedora, que eu posso trabalhar o que, galera? Uma nova zona de oferta. O que é zona de oferta? O nome já diz por si mesmo, né? Zona de oportunidade vendedora, baseada em confluências, ó. Então, se eu trabalho essa última retração aqui, galera, dessa zona de oferta, lembrando, o mercado veio de uma tentativa de inversão de fluxo, ou seja, espaço aberto, galera, para os vendedores, para a oferta tentar entrar, certo? Então, o que acontece, galera? O mercado vem, quebra a estrutura no macro, certo? Ó, tem uma quebra de estrutura no macro. E o que eu posso ver aqui também no micro, galera? O que eu posso ver aqui também no micro? Ó? O mercado vem deixando o quê? Ó? Fundos ascendentes. Vocês estão conseguindo ver? Ó? Primeiro fundo aqui, o mercado vem deixando sequência de fundos ascendentes, certo? Então eu tenho quebra de estrutura no macro. E no micro, galera, eu também tenho aqui, ó, uma quebra de estrutura. Olha só que interessante, galera. Eu tenho aqui no micro também, ó, uma quebra de estrutura. O mercado quebra o último fundo válido. Então, após o mercado quebrar o último fundo válido, que seria esse fundo, ó, esse fundo aqui, galera, fundo ascendente, eu tenho o que posteriormente, galera? Uma nova zona de oferta no micro. Então, eu posso trabalhar, ó, essa movimentação. E onde é que o mercado rejeita lá em cima? Retração de 76,40. E eu também tive previamente, galera, aqui, ó, uma indução, que seria o quê? Um pivô de alta totalmente sem contexto. Ó, o mercado impulsiona. Olha o micro pivô de alta, galera, sendo ativado aqui, ó. Pivô de alta totalmente sem contexto. Então aqui eu tenho uma manipulação de mercado. Eu tenho muitos comprados entrando aqui, ó, numa região totalmente vendedora, galera. Por quê? Eu tenho POC, eu tenho uma quebra de estrutura anterior, eu tenho uma quebra de estrutura também no macro, exercendo aí a perda, né, galera, da força dos compradores, ó, entrando na oferta. Então eu tenho todos os fatores para relevar e pensar aí numa venda. Então, após a indução, galera, eu tenho um preço de fechamento de reversão. E a gente faz a nossa venda, ó, o stop de 2 pontos. Aqui eu tenho, galera, auxílio de POC, certo? Tenho quebra de estrutura micro, quebra de estrutura macro, tenho indução micro, eu tenho preço de fechamento de reversão. E para fechar aqui, galera, o que a gente buscou também? Uma linha de tendência, ó, de baixa. Olha que lindo, galera. Uma LTB, meus amigos. A LTB é marcada pela presença da oferta, certo? Pela presença da oferta, a gente tem uma LTB. O mercado faz mais um teste nessa LTB, retração de 76,40. A gente efetua a venda por um preço de fechamento de reversão, stop na máxima. Entende, galera? Como não é apenas vender em qualquer localização, não é comprar em qualquer localização, tem toda uma fundamentação. Então, isso aqui, galera, vem basicamente após uma rejeição na máxima, o UTAD, o uptrust depois da distribuição, né? Depois do mercado distribuir. O mercado faz um UTAD. Isso aqui, galera, eu considero, ó, um teste, tá? Segundo a teoria de Wyckoff, isso aqui é um teste. Isso aqui no cenário micro pode ser considerado também até mesmo, galera, se fosse um pouquinho mais abaixo, tá? Um Last Point of Supply, LPSY, tá? A teoria é bem completa, tá, galera? É bem legal, mas basicamente aqui eu trago para vocês, ó, exatamente o que o ativo fez aqui, ó. O que acontece após um UTAD aí, galera? Que eu trouxe o material para vocês de mentoria, certo? Então, após um UTAD da teoria de Wyckoff, a gente pode ver o movimento exatamente igual a gente viu no gráfico diário. Eu tenho um primeiro teste, certo? Que foi o que o mercado aconteceu posteriormente lá. E vem aí o LPSY, que seria o quê?
o último ponto de oferta, certo? O teste ou LPSY serão as próximas reações após o TAD, certo? Então a gente vai trabalhar a primeira zona de oferta após a expansão, rejeição da máxima, galera, do TAD, e a regressão após o mercado quebrar a estrutura. Então, no caso, o que seria aqui a quebra de estrutura? Foi esse fator aqui, foi essa movimentação, foi esse evento. Então a gente vai trabalhar aqui, galera, a primeira regressão ou as próximas regressões após o mercado quebrar a estrutura. Então onde é que seriam oportunidades boas e vendedoras, galera? Aqui acima, ó, essa baita zona de oferta gerou um ótimo trade de venda, ó, para quem pegou pela tarde no dia 21 de agosto. Esse novo gatilho também é um bom gatilho, certo? E o gatilho que a gente pegou mais lá abaixo, certo? Lembrando, galera, que a gente também surfou na sala ao vivo, ó, essa movimentação de um UTAD. A gente aguardou o mercado quebrar a estrutura aqui abaixo e vendemos aqui, galera, ó. Lindo, lindo esse movimento, tá? A gente pegou na sala ao vivo aí essa quebra de estrutura no dia 20 de agosto também. Então, galera, esse é o racional. O que a gente fez posteriormente aí, ó? Vocês concordam comigo que o mercado aqui, galera, ele ativa um pivô de baixa? Olha só, tem uma impulsão, tem correção, tem nova impulsão, certo? Então eu trabalho, galera, um alvo macro. Vocês concordam comigo? Que eu posso trabalhar aqui com um alvo macro? Então, pegando a projeção desse alvo macro, ó, eu tinha primeiro, tinha segundo alvo. Mercado literalmente, galera, despenca aí e entrega 32 pontos. Como é que é feita aqui a condução, galera? A gente vai conduzindo por topos menores. Então, o mercado anda, né? A gente espera o primeiro topo ser formado para mover nosso stop. Espera um segundo topo ser formado novamente para a gente mover nosso stop, ó. Até que o mercado tira a gente nesse topo aqui. A gente move o nosso stop para esse topo. O mercado depois precifica bem na ponta compradora e entrega um processo corretivo. A gente sai aí com 30 pontos aproximadamente dessa operação na sala ao vivo de Forex. Se você curtiu esse racional, eu te convido aí a estar estudando comigo, participando da sala, fazendo treinamento e vamos para cima, galera, que a teoria de Wyckoff vai revolucionar esse mercado. Se você não conhece ainda, te convido a estar estudando comigo e estar atualizando e melhorando o seu operacional.